Girassol Jornal, edição de quinta-feira. Danos causados pela chuva em Cabinda. Mais de 40 famílias perderam bens por força das inundações. Violência contra a criança. O país registrou mais de 600 denúncias de novembro até a presente data. Urbanização KK 5800. Pedra para a segunda fase foi lançada nesta quinta-feira e está prevista a construção de mais de 2.500 habitações novas. Audiência no Palácio da Cidade Alta. O Presidente da República recebeu o diretor executivo da International Finance Corporation. Aconteceu em Oslo, na Noruega, a aparição pública de Corina Machado em quase um ano. Girassol Jornal, quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Bem-vindos à atualidade. Uma vez mais, boa noite e começamos este Girassol Jornal seguindo para Cabinda, onde a inundação das chuvas, as últimas chuvas que caíram nesta quarta-feira, deixou várias famílias desabrigadas que perderam todos os seus bens. A cidade de Cabinda amanheceu sobre intensa chuva nesta quarta-feira. Começou às 4 da manhã e veio a terminar às 15 horas. O dia foi considerado quase morto por conta da improdutividade que proporcionou a muitas pessoas. A chuva causou vários danos: casas inundadas, ruas encharcadas de água e lixo nas valas de drenagem, segundo fez saber a porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, Paulina Mabiala. Temos um total de 43 famílias que foram afetadas, não é? Tendo causado a inundação de 8 residências no bairro Chiueca. Também houve a inundação das vias das Forças Armadas e a Rua do Tchinjembo, que é mais conhecido por Rua de Papangomá, dificultando assim a livre circulação de pessoas e bens. O bairro Chiueca foi o mais afetado. Alguns moradores lamentam o comportamento de alguns cidadãos que depositam o lixo nas valas de drenagem. Nos deram um local para deitar o lixo, que é lá do outro lado da rua, mas de dia ninguém deita lixo. De noite eles depositam lixo. Quando amanhece, vemos o lixo cheio aqui na rua. De dia não deitam lixo. Fica mesmo mal, tem tido muita enchente de água e o restante de lixo às vezes entra na casa das pessoas. Então, com todos os vermes que há no lixo, adquire mais doença na população e nós mesmo é que reclamamos que o ambiente está mal e temos colocado o lixo no meio ambiente que nós vivemos, fica feio. Acharia um local apropriado a fim de colocar o lixo, porque o lixo também se faz mal para o meio ambiente. Primeiro tem que ter a precaução a si própria antes de colocar o governo naquilo que deve-se fazer. Chiueca é um bairro, né, que já existe há muito tempo. Acho que o governo deve ver mesmo as falta de contentores de lixo. Também isso tem a ver com a administração. A culpa vem a parte da administração, porque nós aqui não temos contentor apropriado para o depósito do lixo ou para onde se mete o lixo. Paulina Mabiala explica os procedimentos utilizados para socorrer as populações sinistradas. Quando a chuva cai, não é? Nós temos feito monitoramento em quase todos os bairros para saber o que realmente está a se passar, as pessoas afetadas, não é? Faz-se a sucção de água para poder permitir com que as famílias se sintam mais acolhidas. Eu apelo à nossa população que evite construir nas zonas de perigo, né, ao redor das valas de drenagem, também evitar deitar lixo nas valas de drenagem e, em caso de chuva, evite se acomodar por debaixo das árvores, não é? Também passar ao redor das valas de drenagem, sob pena de ser arrastado pelas correntezas das águas pluviais. Chuva provoca inundações em alguns bairros da cidade de Cabinda. O bairro Chiueca foi o mais afetado.
E seguimos com uma história triste de um pai que foi morto pelo próprio filho e enterrado no quintal da sua própria residência. Um caso que ocorreu em Luanda. Em vida, a vítima respondia pelo nome de Fernando Sebastião, tinha 74 anos. Veja a história completa na reportagem a seguir, com Mandela Silva. Com 74 anos de idade, Fernando Sebastião, mais conhecido no bairro como Tiseba, foi morto a paulada pelo próprio filho na ânsia de herdar a casa do pai, que trabalhou com muito esforço. A raiva. Durante esses últimos tempos, eu estava a me comportar mal e às vezes nas festas chegava fora de hora. Às vezes pulava o murro da casa e meu pai assustava. Quando ele começou a me gritar e tentou me tirar fora de casa, ele estava tentando no meu quarto. Eu passei primeiro, quando fiz a ultrapassagem, ele me abraçou. Quando me abraçou, eu dei um catucão, ele me desafastou. E o primeiro pau ele acertou, quando eu dei, ele acertou na garganta, o outro foi ele acertar na cabeça, foi isso que aconteceu. O acusado diz que pediu aos seus amigos para o ajudarem a cavar um buraco onde enterrou o corpo do pai em troca de 4.000 kwanzas. E eu lhes menti, primeiro eu lhes menti, lhes falei que esse buraco é para meter lá as plantas. E eles começaram a cavar, eles falei que eu vou lhe dar dinheiro. E ele falou, quanto? Ele falou, vou lhe dar 4.000. 4.000 eles começaram a cavar, fizeram o buraco. Ele falou, ainda é próximo. Ele também estava com a desconfiança. Um buraco que é para meter planta, está pedindo para cavar assim, tão distante. Ele falou, você avançou, senão também não vou lhe dar o dinheiro, vai ficar assim, você pode tapar o buraco. Baseando-se no livro sagrado, Antônio Francisco, líder da Igreja Pentecostal Peniel, diz que tal ato bárbaro é reprovável a todos os níveis, porque ninguém tem direito de tirar a vida a ninguém, senão Deus. É necessariamente que ao longo do dia o filho ou o pai, aliás, o pai tem de sentar com o filho e conversar, ensinar o caminho em que ele deve andar, ver, porque os nossos filhos têm duas maneiras de aprender. Eles aprendem conosco, que somos pais, a primeira educação é mesmo nossa dos pais, e depois a outra é da rua. E muitas vezes eles aprendem muito mais na rua do que na sua própria casa ou na casa dos pais. Então aqui é onde nós devemos avaliar a sociedade em si. Vamos aconselhar nossos filhos, vamos ver o caminho em que eles devem andar e aí à frente crê que o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a tua casa. Nós temos de orar a favor das nossas famílias. Fernando de Carvalho, o porta-voz do SIC Luanda, diz que o crime ocorreu no dia 2 de novembro e estão em curso as medidas para a captura dos amigos cúmplices. Os nossos operacionais tomaram conta desta ocorrência por força de uma denúncia feita por um amigo íntimo da vítima que contava sobre o seu desaparecimento. Deste modo, foram disputadas várias investigações e apurou-se que o implicado, nesse caso o filho e o pai, tiveram um pequeno desentendimento e o filho então, em posse de um objeto contundente, um pau, aplicou golpes nas regiões cervical e craniana, que levou à morte imediata do referido ancião. Portanto, de seguida e de forma a sonegar o cadáver, em companhia com os seus comparsas em fuga, cavaram um buraco no quintal da referida residência, onde coabitava com seu próprio pai. Se negou então o cadáver até o dia 24 de novembro, data em que foi descoberto o corpo no referido quintal. O país registrou mais de 600 denúncias de violência contra a criança de novembro à presente data. Os dados foram avançados no 9º Fórum de Auscultação e Participação de Crianças em Situação de Vulnerabilidade da iniciativa da Rede de Lares Dom Bosco. A instituição diz que a maior parte das crianças que recebem são acusadas de feitiçaria. Um auditório da paróquia de São Paulo de Luanda foi palco do 9º Fórum sobre a situação de crianças em situação de vulnerabilidade, sob o lema
a responsabilidade de todos os atores sociais no resgate da infância perdida, com um olhar atento às que hoje enfrentam a dura realidade das ruas, bem como aquelas que já foram resgatadas nos lares Dom Bosco. Fora de casa praticamente há 2 anos. Era muito difícil. Quando há chuvas, nos escondemos, como posso dizer, nos forramos com papelões e aí foi muito difícil. Agora estou a estudar a 7ª classe por alguns atrasos que tive e por brincadeira minha própria. O meu sonho, na verdade, é ser um governante. Diz que a maior parte delas, vindas de várias localidades do país, são acusadas de práticas de feitiçaria. Não se entende, ao menos da nossa parte, crianças pequenas e já uma marca, uma mancha assim tão grande. As províncias, Zaire, Uíse, alguns do Ambo, Benguela, o número continua também a crescer, ao menos dentro da província de Benguela. Em última instância, a desestruturação familiar e a pobreza extrema. Quando se vive isto na família, todas as razões para ter um filho menos, me parece que não são justificáveis, mas são as que encontramos nos seios das famílias. O sacerdote realçou que atualmente contam com um total de 100 crianças. Em Lares Dom Bosco congrega 4 casas, 6 equipas, a equipa de rua e a equipa de acompanhamento familiar. A dificuldade econômica nos aperta. A sociedade responde com uma coisa alimentícia, mas não é constante. Se nos podem ajudar, ajudar a fazer o bem, é fazendo o bem que vocês também farão. Durante o evento, a porta-voz do Instituto Nacional da Criança, Rosalina Domingos, bem como o vice-presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola, Benja Satula, mostraram-se preocupados com os casos de violência contra a criança. 29 de novembro a 13 de dezembro, o INAC, a nível de todo o país, recepcionou mais de 600 denúncias de violência contra a criança. Infelizmente, hoje o realce cai para a exploração de crianças para o trabalho infantil, a fuga, que tivemos mais de 180 casos, a fuga à paternidade com mais de 150 casos e 20 casos de abuso sexual. Fizemos também referência, por exemplo, a referir relativamente ao trabalho infantil e que é uma das causas, por exemplo, de crianças em situação de rua. Chegou-nos uma denúncia na província do Icolo-Ibengo, município do Sequel, que 2 crianças de 10 e 12 anos são instrumentalizadas para trabalho infantil. Sentimos de facto que há aqui mecanismos que estão a falhar. A Constituição é clara no artigo 8º sobre a proteção especial da criança, a proteção especial da criança em situação de vulnerabilidade. O problema é que nós, por exemplo, focamos-nos muito na criança em conflitos com a lei, quando deixamos de perceber e deixamos de discutir verdadeiras políticas públicas de inclusão. Vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto ordem e vamos também fazer a nossa advocacia neste sentido a favor de políticas públicas para as crianças e de legislação de proteção infantil. O país conta atualmente com mais de 600 denúncias de violência contra a criança. A desestruturação familiar é apontada como o fator principal do aumento de crianças em situação de vulnerabilidade. Está lançada a primeira pedra para a construção da segunda fase da urbanização KK 5800, junto à centralidade do Quilamba. Para a empreitada, prevê-se a construção de um total de 2.546 novas habitações. O som das máquinas ainda não ecoa, mas a promessa de casas erguidas já está lançada. Nesta quinta-feira foi colocada a primeira pedra da segunda fase da urbanização KK 5800. O novo ciclo de construção prevê 2.546 habitações
cuja previsão de entrega é de 18 meses. Luanda, dentro dos próximos 18 meses, irá ganhar 2.524 casas. Este é o grande mérito deste ato de hoje. Como sabemos, o nível da procura de habitação, e particularmente nos nossos jovens, é muito grande. E urge, com exemplos desse, dar resposta à redução do déficit, que ainda é grande. Por um lado, o Estado ainda vai continuar a construir as centralidades que já estão aprovadas. Apesar de o Estado dar sequência aos projetos habitacionais já aprovados, este projeto dá início a uma nova fase, a que o Ministro das Obras Públicas tratou de ser uma inversão. A partir de hoje, nós lançamos uma inversão. Até agora era o Estado o único, não digo o único que fazia, porque o privado também faz e o cidadão, mas em grande escala é o Estado até agora o único responsável por prover as habitações. Só um exemplo que lhe posso dar. Desde 2009, o Estado construiu 30 centralidades, 10 urbanizações, vários projetos sociais que no seu todo formam 350 mil casas. Deu para alojar, ou dá para alojar quase 2 milhões de habitantes. Agora, o que nós queremos fazer é, o Estado deverá cingir-se no que é a habitação social, para aquela franja de cidadãos que obviamente vivem em áreas de risco, ou não tendo rendimentos que lhe permitem fazê-lo, obviamente o Estado tem essa responsabilidade. Para o segundo lote, com arranque previsto em 90 dias, será investido cerca de 110 milhões de dólares. Há garantias de financiamento para a execução da empreitada. Nós nos associamos com um consórcio estrangeiro que nos garante todas as condições financeiras para a execução da empreitada no prazo referido. O investimento previsto aqui é de sensivelmente 110 milhões de dólares. Como podem ver, o canteiro de obras é uma realidade. Hoje contamos com mais de 100 trabalhadores já aqui, esperamos ir até os 800. Estamos em fase de conclusão dos primeiros 5 edifícios, o apartamento modelo. Estas obras estão a ser feitas com base em recursos já assegurados do setor privado. Então, o que podemos dizer é que, neste momento, temos as condições reunidas para a conclusão da empreitada nos prazos definidos. A segunda etapa mostra-se atraente. Entretanto, os valores para a aquisição dos apartamentos é o que não se quer calar, e que poderão ser ajustados à realidade social e à política habitacional. Os apartamentos serão vendidos a partir de 60 milhões de kwanzas por habitação. Obviamente isso é um aspecto que está sempre dependente das condições do mercado. Neste momento, por exemplo, temos se posso usar o termo, uma problemática do cimento no país em que o preço subiu exponencialmente nas últimas semanas. Tudo isto creio que afetará sempre, mas o dado que temos baseado no decreto presidencial de lançamento das empreitadas é a partir de 60 milhões de kwanzas para um T3. Lançada a primeira pedra do segundo lote do projeto habitacional KK 5800. Planos de mitigação em risco. Novos acertos. Em destaque. O Birrão Político do MPLA aprovou hoje a eleição de Gildo Matias José para o cargo de primeiro secretário provincial do MPLA na Lunda Sul, em substituição de Daniel Félix Neto. A decisão surge na sequência da cessação do mandato de Félix Neto, que é agora ministro da Administração do Território, e da consequente nomeação de Gildo Matias para o cargo de governador daquela província. Tal como acontece habitualmente, a reunião decorreu à porta fechada. Só que, desta vez, a novidade tem que ver com o local. É que menos de 24 horas depois de ser inaugurado,
o novo edifício sede do MPLA acolheu a primeira reunião do Birro Político numa espécie de batismo do auditório da referida infraestrutura. Quanto aos temas que dominaram os trabalhos, realce para a apreciação e aprovação do projeto de resolução da cessação do mandato do militante Daniel Félix Neto do cargo de primeiro secretário do Comitê Provincial do MPLA na Lunda Sul e a consequente apreciação e aprovação do projeto de resolução da candidatura do militante Gildo Matias José para o mesmo cargo. A sessão extraordinária, a segunda deste ano, deu também luz verde ao projeto de resolução sobre a realização e convocação da Conferência Provincial Extraordinária do MPLA na Lunda Sul para eleger Gildo Matias José ao cargo de primeiro secretário provincial. Sob orientação do presidente do MPLA, João Lourenço, os membros do Birro Político apreciaram e aprovaram ainda um dossiê relacionado à apresentação de propostas de candidaturas para o cargo de secretária executiva da OMA na província de Benguela. A reunião extraordinária do Birro Político decorreu um dia depois da inauguração e consequente entrada em funcionamento do novo edifício sede do MPLA, uma infraestrutura que conta com mais de 8 andares, salas de reuniões, auditórios e diversos compartimentos. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reuniu-se nesta quinta-feira com o Comitê de Supervisão da Unidade de Informação Financeira. O encontro abordou aspectos relacionados com a implementação do plano de ação acordado com o GAFI. Dentre os vários temas tratados nesta quinta-feira pelo Comitê de Supervisão da Unidade de Informação Financeira, destaca-se a situação do progresso da implementação do Plano de Ação que Angola acordou no ano passado com o Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. Abordou também as avaliações de risco realizadas no âmbito do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e entre outros planos de ações. Todos estes planos visam retirar o país da lista de monitorização reforçada do GAFI. O governo angolano faz uma avaliação positiva das reformas que tem vindo a implementar, como avançou o diretor da Unidade de Informação Financeira de Angola, Alberto Capessa. Nós estamos a trabalhar no sentido de retirarmos o nosso país desta lista de monitorização reforçada. Desde 2024, em outubro, que Angola entrou nesta lista, e depois também da Angola ter acordado o plano de ação com o GAFI, tem implementado várias ações. Daí nós termos nesse período de um ano aprovado algumas leis, também temos a rever outras leis, como a lei da designação e a alteração da lei do branqueamento de capitais. Já concluímos as avaliações de risco, a Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais, concluímos também a avaliação de risco de financiamento de terrorismo, que foram agora aprovadas hoje nesse encontro que nós tivemos. O país tem estado a implementar estas medidas de mitigação de risco, sendo que os progressos têm sido regularmente apresentados ao GAFI, segundo Alberto Capessa. O que nós temos estado a fazer é implementar essas medidas de mitigação. Temos um plano de ação acordado, esse plano é os progressos são regularmente apresentados ao GAFI. Já apresentamos os progressos por 2 vezes. A primeira vez foi em abril, na Tanzânia, a segunda vez foi em Moçambique, em setembro. Temos a próxima sessão de discussão do nosso relatório de progresso, que vai ocorrer em janeiro, em Lisboa. E então é o que nós estamos a fazer. A avaliação nacional de risco de beneficiário efetivo marca assim o primeiro na região e que pode servir de exemplo para outros países do continente africano. A avaliação nacional de risco de beneficiário efetivo que nós realizamos e concluímos com êxito foi a primeira avaliação feita na nossa região. Angola já é tida como um país modelo em que todos os outros países da nossa região vão usar a nossa avaliação para também poderem fazer a sua avaliação. Ou seja, nós conseguimos, neste processo todo, realizar uma avaliação que todos os outros países que passaram também no mesmo período e no mesmo processo que nós não conseguiram fazer. Para que este processo tenha êxito, há necessidade de se fazer algumas alterações em 2 diplomas legais, como refere o secretário de Estado da Justiça, Osvaldo Amaro. Para Angola foram atribuídas algumas responsabilidades.
no sentido de assegurar um quadro jurídico mais de conformidade com as recomendações do GAFI, e nesta reunião nós tratamos de 2 dos diplomas. Vamos proceder a algumas alterações pontuais à lei do branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça, porque o GAFI entende que algumas insuficiências que foram identificadas devem ser, neste processo de monitorização reforçada, acauteladas. Esta reunião, orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, marca assim o último encontro do ano do Comitê de Supervisão da Unidade de Informação Financeira. E a província de Luanda foi palco do encontro empresarial Angola-Egito, um momento dedicado ao diálogo econômico bilateral e à identificação de oportunidades de investimento. Durante a primeira sessão ministerial da Comissão Mista Bilateral entre a República de Angola e a República Árabe do Egito, foi manifestado o interesse dos empresários egípcios a investir nos setores da agricultura e da saúde. O encontro empresarial Angola-Egito marcou o reforço bilateral entre os 2 países, sobretudo na identificação de oportunidades de investimento. Na ocasião, foi sublinhado que o setor privado vai merecer atenção para os investidores nas áreas de infraestruturas ao longo do corredor do Lobito. Os acordos que solidificam as relações políticas entre os nossos países devem ser implementados com relações econômicas fortes no ramo da energia, onde Egito e Angola podem trocar experiências e criar parcerias de forma a poder catalisar o crescimento mútuo. O Egito mostra que o seu interesse em contribuir no sentido de incrementar projetos de infraestruturas ao longo do corredor do Lobito, com base na sua experiência. A delegação empresarial egípcia integra empresas dos setores da agricultura, fertilizantes e indústrias químicas. As áreas foram identificadas como sendo potencial de cooperação com Angola. O Egito aspira a localizar a produção medicamentosa e também de equipamentos hospitalares, até que se atinja a nível 3 de maturidade, e os acordos a serem assinados neste setor de extrema importância irão representar um catalisador para a troca de experiência e conhecimento especializado, que poderá ajudar a República de Angola a atingir o nível 3 de maturidade. Temos uma delegação considerável que representam várias agências e vários ministérios no Egito. Portanto, é um testemunho da importância e a relevância que damos à nossa relação com Angola. O ministro das Relações Exteriores de Angola assegurou que a cooperação vai ajudar a alcançar os objetivos desejados nas diversas áreas para os 2 países. Vivemos, pois, um momento de grande expectativa e satisfação. Contudo, devo exortar todos os setores envolvidos de ambas partes a manterem viva esta chama, assegurando que a nossa cooperação seja contínua, dinâmica e produtiva. Só com a plena implementação de diversos instrumentos jurídicos que já subscrevemos, alcançaremos os objetivos a que nos propomos. Durante a frutuosa visita oficial de Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao Cairo, foram firmados novos acordos em diversas áreas, enriquecendo assim o já vasto portfólio de diplomas entre os nossos 2 países. Estamos conscientes de que o progresso e o desenvolvimento dos nossos países serão plenos e duradouros apenas se construídos lado a lado com os nossos irmãos africanos. O evento, realizado à margem da primeira sessão da Comissão de Cooperação Bilateral entre os 2 países, procura apresentar o ambiente de negócios de Angola, bem como identificar projetos de cooperação
e aproximar empresas e instituições de ambos os países. A União Europeia promete disponibilizar mais de 200 mil euros para a segunda fase do projeto de apoio à operacionalização da política agrícola no país. O governo angolano elegeu 4 áreas estratégicas para o STOSAR 2, que passam pelo fortalecimento da saúde animal e a criação do Centro de Excelência para Investigação. Mais do que um projeto, um compromisso partilhado para transformar a agricultura e melhorar a vida das pessoas. É assim que a FAO vê o Programa de Apoio à Operacionalização da Política Agrícola Regional da SADC. Anastácio Gonçalves, assistente do programa do representante da FAO, frisou que a agricultura ainda é a espinha dorsal do crescimento econômico, da segurança alimentar e da integração comercial na região. No centro da missão da FAO está a convicção de que ninguém deve passar fome e que ninguém deve ficar para trás. O nosso trabalho é orientado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é acabar com a pobreza, Objetivo de Desenvolvimento 1, e alcançar Fome Zero, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, e reduzir as desigualdades. E a representante da SADC, Flávia Lutucuta, afirmou que o STOSAR 2 é um elemento de extrema importância no reforço dos sistemas agrícolas sustentáveis e inclusivos. Com vista à melhoria dos sistemas de informação, de acesso ao mercado, da gestão das pragas, da segurança alimentar e da capacidade operacional das organizações agrícolas, contribuindo, desta feita, para a condução da política agrária, estabelecendo, sobretudo, uma melhor coordenação com vista ao alcance de impactos positivos da economia agrária, de forma a responder satisfatoriamente aos planos nacionais dos Estados-membros da SADC. Dos 10 milhões de euros disponibilizados para a região austral, Angola vai receber mais de 200 mil euros. O projeto tem uma vigência de 4 anos e, segundo o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, a sua implementação vai estar voltada ao fortalecimento da saúde animal e para o reforço da prevenção e controlo de pragas. Cabendo a Angola 257 mil euros até julho de 2026. Com este projeto, o nosso país pretende fortalecer não só a saúde animal, incluindo a monitorização e mitigação das doenças transfronteiriças de grande impacto, como a febre aftosa, a peste dos pequenos ruminantes, a gripe aviária, altamente patogénica e que afetam o comércio de animais e produtos de origem animal. Pretendemos reforçar os serviços de fitossanidade e termos gerado um centro de excelência para apresentarmos resultados de trabalhos de investigação a serem efetuados pelos nossos quadros. No domínio da segurança alimentar e nutricional, é notória a fragmentação dos sistemas de monitoramento e avaliação com indicadores não harmonizados, que dificultam o acompanhamento do progresso em função das metas regionais de segurança alimentar. O ministro Isaac dos Anjos sublinha igualmente que a concretização do potencial agrícola que o país detém depende de um sistema forte de vigilância e diagnósticos. Mais do que um projeto técnico, pretendemos uma resposta estratégica aos desafios que enfrentamos no campo, desde a proliferação de doenças e pragas até a necessidade sobre boas práticas e a integração da Angola nas plataformas regionais de cooperação em sanidade vegetal. O projeto de apoio à operacionalização da política agrícola regional teve início em 2018, é financiado pela União Europeia e implementado pela FAO. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, é o convidado do especial entrevista desta quinta-feira e acaba de chegar à Rede Girassol para mais este grande momento aguardado pelo nosso vasto auditório. Vemos imagens em tempo real do ministro João Batista Borges, que vai entrando para as nossas instalações para conceder esta grande entrevista. Pontualmente, a partir das 21 horas, uma entrevista que vai ser conduzida pelo jornalista Alberto Capitão
E vemos então nas imagens o ministro vai trocando algumas impressões com Alberto Capitão. E é dizer também que esta é a primeira vez que João Batista Borges, ministro da Energia e Águas, chega aqui às nossas instalações para esta entrevista. É um momento marcante e uma entrevista a não perder. Lembrar que o ministro João Batista Borges responde pelos setores da energia e águas do nosso país e há muitos os assuntos que poderão ser interessantes, que com certeza deverão ser abordados no decorrer desta grande entrevista. Você é convidado então a acompanhar esta especial entrevista a partir das 21 horas e também pode acompanhar pelos canais 508 da DSTV, ainda pelo 54 da TV Cabo e também pela Girassol FM 102.7 e, claro, na TV Girassol, Canal 7. A International Finance Corporation pretende reforçar a sua presença em Angola com o aumento de investimentos nas áreas da energia, agricultura e turismo. O Corredor de Desenvolvimento do Lobito também constam das prioridades daquele organismo internacional. A manifestação da intenção foi feita pelo diretor executivo da IFC, Mactar Diop, durante uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço. Das prioridades da International Finance Corporation, realce para investimentos em 3 linhas de transmissão elétrica, além de iniciativas destinadas a acelerar o acesso à energia no meio rural. Mactar Diop, que não avançou valores financeiros, referiu que o Presidente da República, João Lourenço, explicou que Angola está focada no aumento da capacidade energética nacional. Por este facto, o diretor executivo da IFC sinalizou que estão a financiar 3 linhas de transmissão de energia, sendo que uma vai permitir a interligação do norte de Angola ao sul da República Democrática do Congo. Nós falamos concretamente de 3 projetos em que já estamos a trabalhar em termos de investimento, portanto, de linhas de transporte de energia. A primeira linha vai do norte de Angola para o sul da RDC. A segunda linha, no leste, portanto, vai ligar com a República da Zâmbia e a RDC também. E a terceira linha para o sul, portanto, conecta com a República da Namíbia. Também estamos a trabalhar com patrocinadores no sentido de encontrarmos investimento para podermos ter a possibilidade de exportação de energia de Angola para outros países a nível da região. E outro assunto importante que abordamos foi, portanto, a questão que tem a ver com o aumento da cobertura energética, principalmente nas áreas rurais. Com a International Finance Corporation, Angola tem 2 acordos para a produção de aves e o desenvolvimento do agronegócio. O ponto, portanto, tem a ver com o setor agrícola, cujo objetivo principal aqui é reduzir a importação de produtos alimentares. E neste âmbito, portanto, assinamos 2 acordos, primeiro na área de produção de aves, que está bem avançado, e segundo tem a ver com o setor de agronegócio em termos gerais. Portanto, aqui o objetivo principal do país é a redução de importação, portanto, de produtos alimentares ou agrícolas e também fazendo uso do grande potencial juvenil que Angola tem para alavancar o setor da agricultura. Também sabemos que há outros países que estão interessados em investir no setor agrícola angolano, países tais como o Brasil, então estamos bastante dispostos. As oportunidades dispostas ao longo de todo o corredor do Lobito chamam também a atenção da IFC, tanto que Mactar Diop anunciou a saída da audiência com o Presidente João Lourenço, que vai se deslocar à província de Benguela para, na primeira pessoa, identificar as áreas em que a sua instituição poderá investir. E outros países, no sentido de ver como é que podemos desenvolver o setor agrícola. E o terceiro ponto tem a ver com o corredor do Lobito. Eu amanhã visitarei o corredor do Lobito no sentido de ver em loco a situação, porque o corredor do Lobito é uma infraestrutura bastante importante para o desenvolvimento de Angola e não só, também para o desenvolvimento, digamos, do
setor de transportes a nível do país, e aqui há que entender que o corredor do Lobito não servirá apenas para o transporte de minerais através da linha férrea, mas também é preciso desenvolver um conjunto de infraestrutura. O turismo, enquanto setor prioritário para o governo de Angola, deverá também beneficiar de uma atenção diferenciada da International Finance Corporation. Portanto, a última área é a área de desenvolvimento de turismo. Portanto, nós queremos trabalhar mais uma vez para desenvolver o potencial que se tem. Mactar Diop, diretor executivo da IFC, considerou esta quinta-feira que Angola possui grande potencial em diversos setores, onde se destacam a agricultura, o turismo e a energia. A International Finance Corporation, criada em 1956, é integrante do Grupo Banco Mundial e atua como principal braço de apoio ao setor privado nos países em desenvolvimento. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, visitou nesta quinta-feira a Galeria do Constitucionalismo Angolano, um espaço histórico e tecnológico inaugurado a 17 de junho de 2025 e que preserva e celebra a evolução do Estado democrático e de direito em Angola. No fim da visita, a primeira-dama deixou uma mensagem que reforça o papel da salvaguarda do espaço para as futuras gerações. Durante a visita, conduzida pela juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Jacinto Prazeres, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, teve contacto com peças, documentos e recursos tecnológicos que retratam momentos decisivos da formação jurídica e política do país, desde o período pré-independência até a consolidação do multipartidarismo. A galeria apresenta artefactos que ilustram as principais etapas do constitucionalismo angolano, como a gênese em 1974 até 75, a independência e o monopartidarismo em 1975 até 1990, a transição para o multipartidarismo de 1991 até 1992, a sua efetivação em 1992 até 2010 e a consolidação do Estado democrático e de direito. O espaço integra ainda uma biblioteca com 120 obras especializadas. Ana Dias Lourenço percorria o espaço com um rosto visivelmente satisfeito e mirava o olhar a cada artefacto que, de forma geral, reforça a memória coletiva e contribui para a educação cívica das novas gerações. No livro A Constituição dos Sonhos, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, deixou uma mensagem onde sublinha que a salvaguarda destes artefactos constitui um testemunho e um compromisso permanente com a defesa da Constituição e dos valores fundamentais do Estado democrático de direito. No fim da visita, a juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Prazeres, explicou que o nome da primeira-dama consta na lista de agradecimentos pela colaboração prestada no processo de recolha dos materiais expostos. E foi com estas pessoas que nós tivemos a abordagem e conseguimos, não foi difícil convencer essas pessoas a doarem seus pertences à galeria. E a Sua Excelência Primeira-Dama, para responder à sua questão, entra exatamente nessa dinâmica de, como sabe, a Sua Excelência Primeira-Dama fez parte dos vários governos que fomos tendo, já foi ministra, e então ela conhecia, foi ministra, foi deputada, conhecia tinha uma série de informações que foram referenciadas na galeria. A Presidente também destacou que o espaço eterniza as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do constitucionalismo angolano e convidou o público para visitar a galeria. Homens e mulheres têm a obrigação de visitar a galeria. A galeria está aberta ao público todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 6 da tarde, portanto tem aqui o tempo suficiente, ninguém tem desculpas, dizer, olha, não posso por isso e aquilo, portanto, período de férias, período de trabalho, a galeria está sempre aberta. São as notícias no Girassol Jornal, tem mais para ver no próximo bloco. Volte connosco, até já.
Estamos de volta às notícias no Girassol Jornal. Na Assembleia Nacional, o dia voltou a ser dedicado à discussão nas comissões especializadas da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026. Sob a mesa esteve o relatório parecer conjunto. O relatório parecer conjunto e uma abstenção. Os termos de reembolso dos financiamentos concedidos em conformidade com os números 3 e 4 do artigo 5º da Lei nº 18/24, de 30 de dezembro, lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2025, não impossibilita a obtenção de um novo financiamento em 2026, de acordo com o estabelecido na Lei nº 24/21, de 18 de outubro, Lei do Banco Nacional de Angola. A proposta de lei sobre o OGE 2026 prevê a diversificação das fontes de receitas do país. Entretanto, Nímia Simbe, presidente do grupo parlamentar da FNLA, vê com positividade e ressalta que a grande questão é a dívida pública. Para mim, a grande questão que temos agora é a dívida pública. Porque uma grande fatia das receitas de Angola vão para pagar as dívidas. E isso efetivamente reduz a capacidade de intervenção do país nas atividades que o país podia realizar. Temos, eu acho, que fazer muito esforço para no futuro reduzir efetivamente a dívida, porque a dívida não está contribuindo bem nas atividades do país. Enquanto decorria a discussão e a apreciação do relatório parecer conjunto da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2026, na Casa das Leis, por outro lado, o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebia o embaixador da República da Sérvia em Angola e República Popular da China. Ao fim da audiência, Milos Perisic, da Sérvia, e Zhang Bin, da China, destacaram pontos principais abordados no encontro. Nós expressamos a nossa vontade de continuar a trabalhar com Angola nos vários domínios. Também felicitamos 50 anos da independência da Angola, também 50 anos, este ano também temos 50 anos das nossas relações entre a República da Sérvia e a República da Angola. Durante o encontro também analisamos o estado das relações entre os nossos dois países nos vários domínios. Concordamos que as relações são bons, não temos questões abertas, a cooperação está muito bom neste momento e também falamos sobre a troca das visitas dos presidentes da Assembleia Nacional da Sérvia vir cá e também a visita da Sua Excelência Presidente na Sérvia. Também falamos. Em primeiro lugar, transmiti as calorosas felicitações e boas saudações do seu homólogo chinês, o senhor Zhao Leji, presidente da Assembleia Popular Nacional da China, e também discutimos a nossa futura cooperação entre duas instituições legislativas. Durante o encontro, eu ouvi com muita atenção as boas sugestões da Sua Excelência Presidente para a nossa futura cooperação. E no próximo passo, vamos trabalhar juntos com colegas da Assembleia Nacional de Angola para implementar todas essas sugestões. Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz, apareceu em público em Oslo, na Noruega, após meses escondida na Venezuela. Esta foi a sua primeira aparição pública em quase um ano. A opositora não chegou a tempo de participar na cerimónia de entrega do Prémio Nobel e foi a sua filha, Ana Corina Sousa, a receber o galardão e a ler o seu discurso. Ainda assim, Corina Machado tinha indicado que chegaria à capital norueguesa nas próximas horas. O Instituto Nobel acabou por anunciar mais tarde que a líder da oposição venezuelana também não participaria nos restantes eventos, incluindo o banquete de gala. Esta foi a primeira aparição pública de Corina Machado em quase um ano após ter sido acusada de traição à pátria e a conspiração na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela. Caracas já respondeu. Confira mais no Compacto Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a apreensão de um petroleiro na costa da Venezuela. Caracas já respondeu, considerando estar em causa um roubo descarado e ato de pirataria internacional. Os Estados Unidos mantêm há várias semanas um importante destacamento naval nas águas do Mar de Caraíbas, perto da nação sul-americana, visto pelo governo de Maduro como uma ameaça com o objetivo de promover uma mudança de regime. Donald Trump afirmou recentemente que os dias do homólogo venezuelano Nicolás Maduro estão contados, não descartando uma invasão terrestre de Venezuela pelas forças norte-americanas. Um dirigente do Hamas propôs o congelamento do armamento do movimento em troca de uma trégua duradoura em Gaza e mostrou-se aberto a uma força internacional de manutenção da paz na fronteira do território com Israel. A primeira fase do plano do presidente americano Donald Trump para pôr fim à guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023, previa, com a entrada em vigor de uma trégua a 10 de outubro, a restituição dos reféns mortos e vivos detidos em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel. Desde quarta-feira, resta apenas um único corpo de um refém em Gaza. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esperava domingo passar muito em breve para a segunda fase e anunciou um novo encontro com Donald Trump a 29 de dezembro. Os resultados da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, realizada em Luanda de 24 a 25 de novembro, foram apresentados em Abuja ao corpo diplomático com um desafio ao multilateralismo e à parceria estratégica. A apresentação da Declaração de Luanda foi efetuada pelos embaixadores de Angola, José Maboki Nazau, e da União Europeia na Nigéria, que reconheceram ser uma nova plataforma de reflexão profunda sobre o percurso secular da relação África-Europa para corrigir eventuais erros históricos, incompreensões e traçar um quadro de respeito mútuo. Europa sejam a fonte da estabilidade baseada no compromisso e manter os canais de diálogo aberto, transparente e dentro das balizas da ordem internacional. Festa da Família. O simbolismo dos doces. Em destaque. Em mais daqui a pouco, a Rede Girassol é a televisão oficial do Unitel Basket e da Liga Azul 2025-2026. A assinatura do memorando de entendimento entre a Federação Angolana de Basquetebol e a Rede Girassol aconteceu nesta quinta-feira em Luanda. A rede multiplataforma Girassol marcou mais um passo rumo à diversificação dos seus conteúdos, sobretudo desportivos. Nesta quinta-feira, o mais novo órgão de comunicação social se marchou em grande estilo ao rubricar um acordo com a Federação Angolana de Basquetebol para a transmissão dos jogos do Unitel Basket, assim como também da próxima edição da Liga Azul. Depois da assinatura do memorando de entendimento entre as partes, o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, frisou que a parceria vem para impulsionar o desenvolvimento e a divulgação que se quer da modalidade em Angola. Isto vai permitir que a família do basquetebol, os amantes, cresçam. E o próprio basquetebol. São os grandes objetivos da Federação, que é dar maior visibilidade ao basquetebol. Segundo, nós queremos trazer parceiros para o basquetebol. Já temos clubes que têm patrocinadores, mas se nós não divulgarmos a modalidade, a margem de negociação fica muito complicada para esses clubes e para a própria Federação. Então, este é o nosso grande objetivo, que é permitir aos clubes, na negociação com os seus parceiros, tenham um elemento fundamental, quer dizer, pronto, nós vamos fazer o acordo com a sua marca, esta marca vai passar na televisão Girassol durante X jogos. Isto é um capital grande de negociação. E por esta via, os clubes financeiramente também ficam mais capitalizados e podem investir nos seus jogadores e tornar a competição mais atrativa. Pela Rede Girassol, assinou o memorando o administrador para a área financeira, Ariel e Silva,
sublinhou que o memorando é vitorioso para a estação, que vê no acordo uma oportunidade única de levar o melhor do basquetebol nacional à vasta audiência da rede multiplataforma Girassol. Então, o nosso papel aqui é ajudar a levar para os nossos telespectadores. Nós somos uma multiplataforma de televisão, rádio e redes sociais. Então, levar aqui aos nossos telespectadores, levar aos nossos rádio-ouvintes e levar também aos nossos seguidores nas nossas diversas plataformas digitais aquilo que são os jogos, especialmente aqui destes primeiros torneios que irão acontecer, que é o Unitel Basket e a Liga Azul. Estamos muito entusiasmados com este momento. Acreditamos que vai ser um momento que irá impulsionar, como já disse muito bem aqui o Presidente Muniz, vai impulsionar aquilo que o basquetebol representa para as pessoas, aquilo que o basquetebol pode trazer e arrecadar enquanto modalidade. E nós estamos muito entusiasmados com este desafio e prontos para seguir em frente. A festa da bola ao cesto nacional tem agora uma nova casa e várias possibilidades de chegar aos amantes da modalidade. O Unitel Basket e a Liga Azul serão doravante transmitidos pela rede Girassol. 21 jogadores foram chamados para a 27ª edição do Campeonato Sénior Masculino de Handebol, a disputar-se de 21 a 31 de janeiro próximo, no Ruanda. A Seleção Nacional de Handebol começa a treinar na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, no pavilhão multiusos de Luanda, na projeção ao CAN da modalidade com palco no Ruanda. A Federação Angolana de Handebol apresentou nesta quarta-feira, numa nota de imprensa, a lista dos eleitos de Filipe Cruz para tal empreitada. Eis a convocatória completa. Na baliza foram chamados 3 atletas: Giovanni Mwachiseng, Ariel Silva e Paulo Gonga. Edivaldo de Almeida e Nelson Pedro são os pontas esquerdos, ao passo que Cláudio Chicola e Ariel Ventura foram os escolhidos da equipa técnica nacional como pontas direitos. Nos centrais, 4 mereceram a confiança de Filipe Cruz e são Gabriel Sebastião, Romé Ebo, Sérgio Figueiredo e Dixon Caiuco. Rubem José, Evaristo Manuel e Reginaldo Domingos são os laterais ou meias distâncias esquerdos. Ainda nesta posição, porém na direita, estão convocados Feliciano Couveiro, Manuel Domingos, Euclides João e Adelino Pestana Amarelo. Nos pivôs, Filipe Cruz e companhia elegeram 3 atletas: David Yambi, Joaquim Manuel e José Chicola. No africano de handebol masculino no Ruanda, de 21 a 31 de janeiro de 2026, Angola está no grupo B, ao lado do Egito, Gabão e Uganda. Confira no próximo bloco as movimentações e os preparativos do Natal 2025. É para ver depois do intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Bem-vindo de volta à informação. Os doces na ceia de Natal simbolizam para muitos angolanos mais do que sobremesas. São elementos importantes na consolidação dos momentos de partilha e união familiar. A Vinícia Mateus conversou com algumas pessoas sobre o que a festa familiar representa. A atmosfera natalícia já se faz sentir. Entre várias tradições e celebrações, a ceia destaca-se como um dos momentos mais aguardados de dezembro, seja com peru, calulu de peixe ou clássico bacalhau com natas. Nenhuma refeição está completa sem uma mesa repleta de sobremesas. O bolo não pode faltar e os fritos não é que é o bolinho, as crianças gostam muito de bolinhos, aqueles doces, isso não pode faltar. É que simboliza o Natal também. O bolo faz já parte da nossa rotina, então esse Natal vai ter com certeza. De os mais simples aos mais sofisticados, as sobremesas encerram a noite com doçura e sabor. Para alguns munícipes, os doces natalícios remetem à infância e ao espírito de união familiar. Eu estou a preparar bolo, tem que ter bolo, uma vez que o Natal representa a família. Então, e o bolo também é um dos índices de convivência de Natal. A minha família já é uma família de bolos.
tem feito bolo já desde pequena. Minha mãe aprendeu com a avó e assim sucessivamente. É já uma herança de família. Na minha ceia, o que não pode faltar é o bolo pudim. É o bolo pudim. Eu amo, meus filhos amam também. É o que não pode faltar. Mais do que os doces, é a união da família, porque Natal, para nós, os angolanos, é a união da família. O bolo que eu faço mesmo é de natalismo. Eu faço uma decoração do bolo de Natal, faço uma dúzia de salgado, faço uma bola de Berlim gourmet, faço alguns bolos de jinguba e para receber a família bonito. Os doces de Natal em Angola misturam tradições portuguesas com toques locais, além de inovações com sabores angolanos como chocolate com café e cerveja. Sem esquecer os famosos kits festivos, com churros, rissóis e bolos decorativos para as celebrações natalícias. Nessa época é tudo de um pouco, é como se fosse um kit. Eles pedem tudo de um pouco, pedem doces, salgados, bolos, sobremesa, de tudo um pouco. Tanto é que nós temos kits e também fizemos boxe. Eu vendo boxe por quê? Porque aquelas pessoas que não têm possibilidade de pagar um kit e se calhar já fazem bolos em casa e não conseguem fazer assados, salgados, alguns sortidos de brioche, como bola de Berlim e tudo mais. Tendo sido uma antiga colônia portuguesa, algumas tradições em Angola ficaram enraizadas, sendo uma delas a religião cristã e a presença do bacalhau na ceia de Natal. E mais daqui a pouco tem uma especial entrevista. Hoje a Rádio Girassol recebe o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que vai aqui explanar vários temas à volta dos setores que dirige, nomeadamente a energia e águas. Você não pode perder a partir das 21 horas neste canal e também pela Girassol FM 102.7. O município do Quilamba acolhe neste sábado, 13 de dezembro, o ato político de massas alusivo aos 69 anos do MPLA, assinalados nesta quarta-feira, 10 de dezembro. No local do evento, os preparativos decorrem já em fase final, na senda do compromisso do partido que sustenta o governo em assegurar uma organização exemplar, forte mobilização e ampla participação de militantes, preservando o espírito de coesão, patriotismo e responsabilidade que caracterizam o Partido dos Camaradas. Uma delegação da Comissão Preparatória do evento visitou o espaço nesta quinta-feira. E assim colocamos um ponto final nesta edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Já sabe que para nós é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Fique bem e não perca o especial entrevista. Até amanhã.